capítulo de número 6, versículo de número 10 da carta de Paulo aos Efésios. Quantos encontraram, digam amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Podeis sentar-se. Meus amados, em uma sucinta palavra, eu chamo a vossa atenção para a reflexão destes versículos. E eu quero fazê-lo pensar, fazê-los analisar o quanto é importante estes versículos na vida do crente, na nossa vida. E para isso é importante fazer a seguinte pergunta: contra quem você está lutando? Contra quem você luta? Qual é a luta que você está travando hoje? Qual é o teu alvo de vida? Aqueles dias e todos os momentos e todas as horas em que você ora, busca Deus, serve ao Senhor, está na igreja, para você estar lá servindo e adorando a Deus, contra quem você está lutando. Nos momentos em que você tem que mostrar a sua firmeza de fé, aquele momento em que você está diante de uma tentação e talvez de uma queda provável, você para e analisa o ambiente, você observa que não é propício você estar lá, ou você fazer algo que desagrada ao Senhor. Neste momento, se pergunte: qual é o teu alvo? Contra quem você está lutando? A igreja de Éfeso, talvez ela nos dê um vislumbre, talvez ela nos mostre qual é a luta correta que devemos batalhar, guerrear. Contra quem nós devemos lutar e quem é o nosso verdadeiro inimigo. Pois trago aos senhores e às senhoras a memória de quem lê a palavra de Deus, as escrituras, os leitores. Sabem que Atos 19 conta o surgimento desta igreja. E o fundador dela foi nada mais nada menos que Paulo. O homem que no ápice do seu ministério estava vivendo o sobrenatural de Deus. Existem descrições do ministério de Paulo na cidade de Éfeso, que quando nós lemos aqueles feitos do Espírito Santo na vida dele, nós sonhamos, nós oramos. Foi talvez daí a necessidade ou o desejo de ser conquistadores de regiões ou de cidades para o Evangelho. Talvez seja daí o surgimento do desejo do fervor missionário, de alguém sair da sua casa e dizer assim: eu vou ganhar aquela cidade. Porque foi exatamente isso que Paulo fez. Ele entra em uma cidade que era desprovida do Senhor, uma cidade que não conhecia o Evangelho. E há quem diga que a sua chegada tenha sido em um ambiente de festas, onde a Ártemis, a deusa daquela região, era adorada, cultuada.
A ideia de cultuá-la, essa cultura estava enraizada em todas as famílias daquela cidade. Lá, essa força espiritual era tão grande, que as pessoas que lá residiam, elas não tinham problema de lidar com as magias negras, por assim dizer. Eles tinham seus livros, tinham nas suas bibliotecas livros semelhantes. Quem tem coisas semelhantes a essa, provavelmente façam coisas como sacrifícios e tantas outras ideias que surgem daí, do ato de quem serve a essas entidades. Provavelmente faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Adorações profanas, talvez algum de nós pensaríamos duas vezes de evangelizar Éfeso. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem a graça do Espírito de Deus, quem tem um poder do Espírito Santo de Deus, entende que aonde abunda o pecado, a graça dobra 10 vezes mais. A graça é mais poderosa. A graça atinge o mais vil pecador. Munido desse sentimento, Paulo prega o Evangelho e o poder de Deus destrona a deusa. E aos poucos, o poder do Espírito vai tomando os crentes daquele lugar. E eles vão tornando-se missionários, vão ganhando almas para Jesus. As famílias que outrora tinham seus livros, na biblioteca ali, por exemplo, livros de magia, tinha ali na sua sala algo que refletia a ideia de adorar Ártemis. Aos poucos, estava sendo substituído pelo Evangelho. As famílias falavam de Cristo, pregavam sobre o Senhor Jesus, e de repente naquela cidade surge uma igreja, irmãos, poderosa. Uma igreja que nasce sobre o fervor de um ministério cheio do poder de Deus. Nós olhamos muito para a cidade de Corinto, porque lá tem a descrição dos dons espirituais e do seu uso. Mas também em Éfeso existia uma igreja que era cheia do poder de Deus. Eles também conseguiram combinar algo que é difícil para nós pregadores, é a junção do conhecimento e da graça. Você pregar com a unção e com a autoridade, com o poder de Deus, mas também com o entendimento da palavra do Senhor Jesus. Não há neste mundo quem resista ao ministério assim. E eles conseguiram fazer isso. Tanto é que os irmãos podem ver que a carta, ela é rica nos seus detalhes. Porque Paulo escreve para alguém, para aqueles que conheciam e tinham conhecimento das causas. Nessa igreja, senhoras e senhores, existia pessoas compradas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, igual você. Todas as nossas igrejas, a sua estrutura, talvez litúrgica, elas saíram ali da sinagoga. E no seu nascimento, na primeira igreja cristã, era assim que, como você está agora cultuando, que o povo cultuava o Senhor, com hinos, com palavras. E ele se reuniu assim como você está reunido aqui hoje. Logo no início era uma bênção. Era a graça de Deus, era milagre de Deus. Alguém subia no púlpito, pregava a palavra de Deus, os irmãos glorificavam e exaltavam. Não tinha nenhuma espécie de espírito que pudesse contrapor, impedir aquele poder que Deus trouxe através do ministério de Paulo operar naquela igreja. Naquela igreja pregavam os melhores pregadores, homens de nome, renomados, cheios do Espírito Santo. Apolo era um deles, pregador, reconhecido por Paulo. E essa igreja, ela é como nós, uma igreja que está sob o poder de Deus. Só que, meus amados, com o tempo, esta igreja começou a perder a sua visão.
Você pode listar a trajetória histórica de Éfeso em 3 fases. A fase do seu início, a fase de quando essa carta foi escrita, e a última fase, que é aquela que foi a carta que Deus escreveu para ela lá no Apocalipse. Você vê que ela é uma cidade importante, porque surgiu aqui uma igreja com uma envergadura espiritual e financeira muito poderosa. Ela tinha autoridade, tinha poder até de exportar missionários. Só que ela foi perdendo a visão. Ela foi entrando em decadência, e Paulo lista os problemas que a levou a essa decadência. Você vê nos primeiros passos da carta, Paulo tenta resgatar a consciência dos crentes, dizendo: olha, vocês já foram lá do mundo, vocês agora são salvos em Cristo Jesus. Olha, lá no mundo onde o príncipe das trevas é o diabo, ele conduz aqueles que são presos pelo pecado para a perdição. Eles estão aprisionados pelos seus próprios desejos. Mas vocês que estão nessa igreja, não. Vocês já receberam o livramento de Deus. Vocês já saíram das trevas para a luz. O príncipe de vocês já não é mais das trevas, é aquele que reina para todo sempre. Portanto, a visão de vocês tem que ser a visão do reino de Deus. E aí você pode se perguntar: mas por que eles não tinham visão de Deus? Não tinham visão do reino? Aí Paulo diz assim: o primeiro ponto é que a igreja, ao perder a sua visão, ela começa a lutar e a guerrear contra o inimigo errado. Devido ao crescimento desta igreja, começou a surgir as facções, as divisões no meio dela. As pessoas mais estudadas não se misturavam com aquelas que não tinham todo esse conhecimento. As mais ricas não tinham a interação com aquelas que eram mais desprovidas. Aí começou a atingir a questão de raças. Os gregos não se misturavam com os judeus com os bárbaros e assim por diante. E essa igreja, todos os domingos, por exemplo, estava lá adorando, cantando hinos ao Senhor. Mas eles estavam nessa condição. Eles conseguiram criar os seus próprios grupos. E aquele poder de outrora foi se afastando, porque a visão foi se perdendo, e ela se perdendo, você não consegue enxergar quem é o verdadeiro inimigo de uma igreja. E eles começaram a brigar contra si. Depois disso, as suas orações não teve mais resultado. Depois disso, as pregações que outrora era bíblica, com conhecimento e com profundidade, que tocava a alma das pessoas, começou a se tornar uma mensagem filosófica, cheia de conhecimento, de causas e de coisas, sem poder para suprir a necessidade da alma do necessitado. E aí começou a se tornar uma igreja fraca, uma igreja em decadência. E Paulo diz: vocês que ainda não entenderam o evangelho precisam entender o seguinte: por que vocês estão guerreando contra si? Vocês não são só crentes de um só Deus. E é alarmante quando ele inicia o versículo dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Essa expressão pode equivaler à expressão paraense que diz assim, ó: pelo amor de Deus, eu vou ensinar vocês de novo. Vocês são de um só batismo. Vocês têm só um Espírito. Vocês servem um só Senhor, e para este Deus
não há raça, não há tribo, não há grego, não há bárbaro, porque todos são filhos de Deus, todos estão em Deus, porque Deus é de todos, Deus é Pai de todos. E ele diz assim: está na hora desta igreja começar a derrubar o muro da inimizade, porque ele usa essa expressão no 3 e no 4 da carta. Derrubar o muro da inimizade significa você construir pontes contra aquele, ou a favor daquele que você considera ser o seu inimigo, que está junto com você, que adora na igreja, que canta louvores, que prega, mas que você não suporta. Olha, irmãos, isso não é de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus é revelado, é despertado por essa realidade. Acorde enquanto é tempo, porque esta igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja de visão, é uma igreja que conhece o poder de Deus e contra quem ela está lutando. Em tudo que a gente fizer nessa vida, em tudo que a gente fizer, está ligado sempre os dois principais mandamentos do reino de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas. E não te esqueça que a tua consagração, que o teu louvor, que as tuas idas à igreja está ligado também com o segundo versículo, que diz assim: e o próximo como a ti mesmo. Porque não tem como, meus amados, você levantar a mão aqui esta tarde, levantar as mãos lá na tua igreja, dar glória a Deus, louvar o santo nome de Jesus, e você não poder dar um abraço, você não poder estar ao lado de alguém que tem o mesmo Espírito Santo, que tem o mesmo batismo, que fala em línguas estranhas como você, que ora, que busca como você. Não tem como. O Espírito que nós temos em nossas vidas é um espírito de reconciliação, é um espírito de poder, é o Espírito Santo de Deus. Quem tem esse Espírito aí, glorifique e exalte a Ele, porque você está no caminho certo. Segundo motivo, para a gente caminhar para a conclusão, ele chama a atenção do povo sobre a santificação. Obviamente, uma igreja em divisão, ela não entende o que é a santificação. Porque a santificação, não é um ato exterior. A santificação, ela tem origem no interior da alma da pessoa. Por isso a Bíblia fala de mente, a Bíblia fala de olhos, de ouvidos, a Bíblia fala de língua e de corpo, que são os sentidos, e da razão humana. Ela chama alerta, ela dá um alerta para quem tem a mente de Cristo: ser racional nas coisas, saber dividir as coisas, porque a mente consegue distribuir tudo na sua vida. A mente que tem o Espírito Santo de Deus na vida, tem os seus olhos santificados, tem os seus ouvidos santificados, tem a sua língua santificada, tem o seu corpo santificado. Ele sabe que ele tem que ser apenas uma fonte, só aquela que jorra palavra da vida, é aquela que ouve a palavra, é aquela que vê coisas de Deus, não aquelas que os homens querem que você veja. É aquela igreja cheia do poder de Deus, é aquela igreja cheia da glória e da unção do Senhor Jesus. E aí, meus amados, por fim, Paulo diz assim: vocês estão lutando contra o inimigo errado. O inimigo de vocês não é esse crente que está sentado ao seu lado. E aí, muito embora você não conheça essa pessoa talvez, mas eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Dê uma olhadinha para ela aí.
essa pessoa não é tua inimiga. Ainda que o ministério dela seja maior do que o seu, ela não é tua inimiga. Pregadores, pastores, irmãos, irmãs, o dono da obra é Deus, e Ele dá a quem Ele quer a unção e o poder. Sempre vai ter uma pessoa que prega mais do que eu. Sempre vai ter alguém que tem mais unção do que eu. Sempre vai ter alguém que tem mais unção do que você, e que vai pregar mais do que você, e que vai prosperar mais do que você no ministério. Mas não significa que essa pessoa seja o seu inimigo. Ela também é vaso de Deus. Ela também é chamada por Deus. E Deus ajuda aquele que assim entende. Eu quero usar a autoridade de Deus para dizer isso a você, que se isso impede o crescimento do teu ministério, está destruído agora, porque o poder de Deus, a glória de Deus é para todos nós. E Paulo disse: ei, o inimigo de vocês não é esses que estão do seu lado. O inimigo de vocês não são essas pessoas que você enxerga e acha que são seus inimigos. Não, não é eles. O inimigo de vocês não é esse que talvez tenha mais oportunidades do que você, não. Que é mais visto do que você, que tem mais possibilidades do que você. Pense, irmãos, Jesus disse que nenhum reino, irmãos, que luta contra si, ele permanece. Como você vai lutar contra aquele que dobra o joelho, que ora também a Deus? Se alguém julga ser especial diante de Deus, sabe que alguém que está do seu lado também tenha o seu valor aos olhos do Criador. Porque quem faz essa distinção é você e eu. Quem tem essa visão distinta sobre pessoa é só eu e você. Mas Ele não. Ele nos enxerga por igualdade. O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. A bênção de Deus é para todos. Tome posse da sua esta tarde, porque Ele está aqui para te abençoar. E aí, irmãos, quando o crente perde a sua visão da luta, ele fraqueja, como a igreja de Éfeso estava fraquejando. Então Paulo, ele vai relatando os motivos da fraqueza da igreja, e lá no final ele diz assim: ei, como diz aqui o texto, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para lutar contra irmão? Não. Para lutar contra o dirigente? Não. Para lutar contra o pastor? Não. Para lutar contra aquela irmã que talvez nem influência tem na igreja, e você quer esmagar ela lá porque não tem ninguém por ela. Não, a armadura de Deus não serve para isso. O poder de Deus serve para destronar Satanás e destruir as suas trevas na vida das pessoas. Não use a tua autoridade contra aquele que Jesus ama também. Esse poder que Deus te deu não foi dado para humilhar ninguém. E a Bíblia conclui dizendo assim: rogo-vos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí com quem nós temos que lutar. Esse é o teu verdadeiro inimigo, o diabo e as suas ciladas. E ele diz, que a palavra de Deus conclui dizendo: porque nós não temos que lutar contra a carne ou contra nós, contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes da maldade nos lugares celestiais. A guerra não é dentro da igreja, não. A guerra é no mundo celestial, com testemunho do crente, com oração, com jejum, com dedicação. Você quer vencer uma batalha? Ore a Deus, busque ao Senhor, porque a batalha que você tem que travar é lá, no mundo espiritual, onde o diabo atua para influenciar vidas. Mas você hoje, como igreja do Senhor Jesus, vai se levantar como uma gigante, com a visão de Deus, para destruir ele, o inimigo das nossas almas, jogar por terra o seu principado e levar a igreja no mais nível, ponto de espiritualidade. Fique de pé. Eu quero deixar essa aqui para você. Olha, irmãos, eu sei que vai soar assim um pouco forte. Para os mais exaltados, talvez seja como, na linguagem paraense, é um ralho, né? Mas olha, como um pastor, conheço muitas pessoas, a gente se envolve com muita gente. A gente conhece pessoas, a gente ora por elas, mas vocês sabem que tem homens e tem mulheres que são fortes. Ele diz assim: pastor Ivanilson, esse aqui eu quebro ele no braço, deixa ele vir para cima de mim para ele ver só. Quem está lá é aquele dirigente, aquele irmão, aquela irmã, é? Ou bateu o pé e sai correndo, mesmo, porque comigo aqui é na força. Tem gente que acorda no dia e diz assim: eu vou lá na casa daquela irmã e vou falar tudo que ela precisa saber, porque comigo aqui é desse jeito. Só que quando ela está diante de uma pessoa possessa de demônio, ela não tem essa coragem. Só que quando está lá dentro de casa, a luta, o inimigo roubando os filhos, tirando o marido de dentro de casa, cadê a força? Cadê a valentia? Não era no braço? Contigo ninguém brinca. Você corre para quem tem poder e tem autoridade. Ela recorre para aquela pessoa que tem a visão do seu verdadeiro inimigo. Você precisa hoje sair daqui tendo a consciência de quem é o teu inimigo. O teu inimigo, ele não veste roupas, nem não tem cabelo. O teu inimigo não tem um carro. O teu inimigo atua em uma visão que você jamais terá. O teu inimigo está em uma dimensão que você sequer percebe que ele está influenciando a tua família e a tua casa. Enquanto você está esmurrando, lutando contra aquele que é o seu amigo de oração, contra aquele que tem o mesmo Espírito que tu tens, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando. E em dado momento você para e pergunta a Deus: por que isso está acontecendo com a minha vida? Porque eu estou na igreja, estou servindo ao Senhor, mas o diabo está tripudiando a minha família, o meu ministério. E Deus manda te dizer o seguinte: lute contra quem você verdadeiramente deve lutar. O teu inimigo não é aquele que está sentado à tua direita, à tua esquerda ou longe daqui. O teu inimigo é aquele que destrói famílias, aquele que atua na potestade, aquele que atua no mundo celestial. E você só poderá vencê-lo se estiver em Cristo Jesus, em Cristo nosso Senhor. E quero liberar uma palavra agora. Levante a tua mão em nome de Jesus. Há poder,
há poder, há poder, há poder, há poder e autoridade de Deus para ser derramado nas tuas mãos agora, na tua vida agora. Aonde tu levantares a palma da tua mão, o inimigo vai entender que tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder e autoridade.